os lares que nos assistem pelas redes sociais sejam muito abençoados. Com esses pedidos, agradecimentos, louvor, nós damos por iniciado o nosso trabalho, já com o estudo do Livro dos Espíritos. Nós havíamos feito uma combinação desde o ano passado, que nós estamos estudando na última segunda-feira de cada mês, o Livro dos Espíritos. Estamos programando para fazer também um estudo de alguma das obras do Espírito André Luiz, lá na mansão, os dias de sábado. Portanto, aqueles que quiserem conhecer melhor a obra de André Luiz, nós estamos já programando também para uma vez por mês levar esse estudo. E por que uma vez por mês? Porque há necessidade que a gente se debruce cada vez mais sobre o Evangelho. Toda a obra de Kardec é muito importante. E o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação. Nós temos falado sempre sobre isso, que é um livro que inicia todo o trabalho da doutrina, começa em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos, ele tem 1019 perguntas, portanto, nós ainda teremos muitos encontros aqui nas últimas segundas-feiras de cada mês, porque nós estamos na pergunta 17. Portanto, ainda temos 1002 perguntas para ver nesse período. Vamos. Para a pergunta 30 hoje? Propriedades da matéria. 29. A ponderabilidade é atributo essencial da matéria? Da matéria como entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Comentário de Kardec. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. Isso aqui nós estamos só recordando, porque de fato a gente falou sobre essa questão 29, então não é 17, é a 29. E lembro que ainda nós perguntamos ao quem estava lendo, era o Dr. Mário, nós ainda perguntamos para ele o que seria o ponderável. Aqui no sentido de peso, de densidade. Então, o que é isso que está falando? A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria, quer dizer, peso, medida, consistência, é isso que está perguntando. E a resposta é da matéria como nós a entendemos, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal, porque essa é uma matéria etérea, sutil, que nós não pegamos, não percebemos, e daí a gente às vezes não tem nem entendimento do que seja exatamente essa matéria. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável, portanto ela não tem peso, ela não tem medida, é isso que está falando. Para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da matéria ponderável. E aí nós demos até exemplos aqui do bujão de gás, que o bujão de gás ele tem aquele cheiro exatamente por conta de questões de saúde, porque senão as pessoas poderiam intoxicar, se ele não tivesse cheiro nenhum, ele pode ficar aberto, mas se não tivesse o cheiro, a gente não ia perceber nem assim, e no entanto, ele é bastante pesado, que pega um bujão de gás vazio, pega um bujão de gás cheio, vai dar uma diferença enorme no peso. E a ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, aí a gente vê que isso foi em 1857, e quando começam as viagens espaciais, a gente está vendo que os que estão nessas viagens, eles ficam muito leves, eles não têm peso, a matéria fica muito sutil, muito leve. A gente vê quando esses astronautas estão caminhando no espaço, a necessidade de alguns aparelhos, porque senão eles começam a voar mesmo nessas situações. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo.
Questão 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformação da matéria primitiva. Questão 31. De onde provêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Então começa com o elemento primitivo, que a gente vai ver lá na Bíblia, quando está falando do pó, é um elemento só, e ele vai se multiplicando, e daí temos toda essa gama de elementos de seres humanos, de vegetais, de minerais, animais irracionais, tudo isso inicia-se com um elemento só, que é o sopro divino. Questão 32. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida, e só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Comentário de Kardec. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, o outro a acha má. Uns veem azul o que os outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Tudo vai depender, odor, cor, quantidades venenosas ou salutares dos corpos. Por exemplo, tem um produto que se chama curare. A turma da botânica, da medicina, da ciência, conhecem melhor do que eu, que não sou da área. Mas o curare era um elemento que os índios utilizavam para anestesiar determinados animais, pesca, e em proporções pequenas, ele anestesia. Porções pequenas. Uma porção maior, ele vai trazer mesmo óbito, quer dizer, um veneno. E a gente vê isso com relação a remédios também, quer dizer, tem uma dosagem determinada. Se você tomar um tanto de remédio, você vai curar. Se você tomar 2 ou 3 vezes mais, haverá uma situação de enfermidade, ou às vezes até de óbito mesmo. Então, quer dizer, tudo vai depender da quantidade dessas modificações, dessas proporções que existem aqui. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que deves entender quando dizemos que está em tudo, que tudo está em tudo. Comentário de Kardec. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira, que não pelo pensamento a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Então, a nossa compreensão é pouca com relação a isso, a grande maioria das pessoas, porque para ir a fundo mesmo teria que ter uma preparação na área da ciência, na área da física. Então, nós não temos essas condições, e foi por isso que Kardec traz respostas, os espíritos trazem respostas simples, e sempre nos remetendo que nós não temos ainda as condições de entender a obra de Deus, a criação de Deus, porque nos falta essa inteligência, esse conhecimento maior. Aí a gente vai naquela história da criança lá do jardim, do pré-primário, se falar com ela numa situação mais complicada, ela não vai entender. Quer seja de aritmética, quer ser de língua, de geografia, de história, de ciências, ela não vai entender. Se você pegar uma pessoa que está fazendo o primário e trouxer os elementos de um que está fazendo um vestibular, ou fazendo uma pós-graduação, ou estudando para um concurso, aquele que está lá não vai entender aquela matéria daquele outro.
É isso que acontece conosco. Quer dizer, a nossa dificuldade está exatamente aí, porque nosso conhecer é muito limitado, tanto no aspecto acadêmico, da grande maioria das pessoas, o conhecimento é limitado, e também o conhecimento é limitado no aspecto existencial da própria evolução das nossas condições espirituais, né, evolutivas. 33A. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. Falta acrescentar que também, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, tudo pode haver algum tipo de transformação. Se a gente agrega alguns outros elementos, nós teremos um terceiro elemento, é isso, né? Quantidade e força. Isso. 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamamos molécula está longe da molécula elementar. Tudo é o início, é o princípio de tudo, né? Está falando de princípio de vida, de criação de mundo, é isso que está falando. Por isso é que às vezes as pessoas têm dificuldades, porque é um termo para muitos de nós estéril mesmo. Mas à medida que a gente vai avançando aqui com as explicações dos Espíritos, nós vamos entendendo dentro das nossas condições de entendimento. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em se dar pela vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as mais diversas propriedades, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Só havendo um elemento primitivo e as modificações dos diferentes corpos sendo apenas modificações desse elemento, resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Então, aqui esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores. E aí a gente vê muitas situações que o magnetizador ele transforma a água, coloca um aroma nessa água. Nós conhecemos um fato de um companheiro nosso que, certa feita, foi visitar o Chico, e o Chico o convidou para almoçar. Ele ficou para o almoço e, na hora que serviu a refeição, o Chico tirou o dinheiro do bolso e pediu uma pessoa que estava lá na cozinha da casa para ir comprar um refrigerante. Foi lá na venda, comprou um refrigerante. Chegou e entregou para o Chico. A hora que ele abriu, era leite de rosas. Quem nos contou essa história, quem estava lá, era até um médico que nos contou a história, muito impressionado de ver, quer dizer, essa transformação dessas moléculas aqui transformou o refrigerante em leite de rosa. As águas fluidificadas pelo Chico também tinha sempre esse perfume, e era um perfume perene, permanente. Conhecemos águas que foram fluidificadas lá em Uberaba, na Casa da Prece, 20, 30 anos depois, que ainda existia o mesmo aroma. Então, os magnetizadores fazem realmente essa transformação, e é por isso que muitas vezes a gente sente esse aroma, esse cheiro em algumas situações, e a gente não sabe de onde está vindo. Então, são as magnetizações desses espíritos porque é espírito mais evoluído que vai trazer perfume, vai trazer uma coisa agradável, né? Uma modificação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio,
torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção do oxigênio. Uma transformação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Do lado de lá, nós estamos vendo, para quem está de frente, do lado esquerdo, nós estamos vendo a fórmula da água, H2O. E aqui do lado de cá, nós já estamos vendo uma água oxigenada. Então, já é a transformação, que a combinação dos elementos modificou totalmente, e aí essa, no caso, essa é corrosiva. E tem também uma água que, pelo menos antigamente, tinha colocado nas baterias, não tinha? Alguma coisa assim? Na bateria do carro? A água de bateria. Então, quer dizer, ela é modificada também, né? Em contato com o chumbo da bateria, ela vira corrosiva. Exatamente, está aí. Então, mais uma transformação da água, né? Ponderabilidade. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria, como o homem entende, mas não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Nós já fizemos essa explicação há pouco. Então, quer dizer, a matéria etérea e sutil, ela é imponderável, isso que está falando, né? Para nós. Mas ela tem matéria. E aí também está falando sobre a gravidade, que também a gente falou há pouco, quando os astronautas saem das suas naves, não existe a gravidade, então eles ficam quase que voando ali no espaço. E aqui tem muita gravidade, é por isso que as coisas de cima caem. Anteontem, a gente falava sobre as estrelas cadentes. Acho que foi ontem mesmo que a gente falava sobre as estrelas cadentes. Na verdade, não são estrelas, são objetos que caem do espaço e quando eles entram na atmosfera, entram com muita velocidade e daí eles adquirem a eletricidade e a gente imagina que seja uma estrela que esteja caindo mesmo, né? As diversas propriedades da matéria são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Isso aqui nós já vimos, está repetindo aqui, né? Então, nós vamos agora, a próxima também. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Isso também já foi lido, né? Já foi visto, sim. A mesma matéria elementar. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades. É isso que se deve entender quando se diz que tudo está em tudo. Também já foi visto. Está repetindo aqui. Espaço universal. Também. Questão 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isso confunde a tua razão, bem o sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante que Kardec fez. O espaço universal é infinito ou limitado? Porque muitos, na Idade Média, entendiam que a Terra era quadrada, daí a palavra o fim do mundo. Quer dizer, eles iam caminhando ou navegando e chegariam no momento que ia cair, porque se ela era quadrada, no momento ela ia cair. Então, quer dizer, é muito oportuna a pergunta que ele está fazendo. É infinito o espaço. E como a gente imaginou também que só existia, a Terra era fixa, aí ficou muito fácil também de entender céu e inverno. Mas aí depois a gente ficou sabendo que a Terra não é fixa. E aí, uma hora, então, o céu vai estar em cima, outra hora o céu vai estar embaixo, porque a Terra está rodando. Então, aqui fala é infinito.
supõe limites para ele. O que haveria além, isso confunde a sua razão, porque muita coisa aconteceu. Hoje nós temos a convicção que existem muitos mundos, existem muitas galáxias, que a Terra não é quadrada, que a Terra gira, que existem muitos sóis, então isso aí já está pacificado. Mas na época dele, talvez não tanto, né? O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é da vossa pequena esfera que podeis compreender. Quer dizer, nós só conhecemos aqui Aparecida, Vila Brasília, Mansões Paraíso, outros bairros que tem aqui, Goiânia, alguma coisa em Goiânia. Muitos não conhecem outras cidades. Então, o nosso mundo é muito pequeno mesmo, é limitadíssimo. Outras pessoas já conhecem mais e, por muito que se conheça, não conhecem tudo que tenha no planeta Terra, né? Nós não conhecemos, por exemplo, nós não conhecemos nem todas as cidades do estado de Goiás, nós não conhecemos. Acho que o desafio é se alguém conhece todas as cidades do estado de Goiás. Aí a gente começa a pensar, tem Minas, tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Bahia, tem Piauí, por aí vai. Então, a nossa vida é muito limitada mesmo. Comentário de Kardec. Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Tudo é envolvido em situações que não são espaços vazios, é isso que está falando. E com relação a isso, nós ainda temos que ver a questão dos espíritos, que nós estamos estudando a doutrina espírita. Então, se nós estamos aqui com 150, 200 pessoas, podem ter certeza que tem 3 vezes mais espíritos aqui. E não é só no centro espírita que tem muito espírito, não. Em qualquer lugar que nós formos, nós vamos encontrar a informação que a gente tem pela literatura da quantidade de espíritos que existem. Então, para 7 bilhões de seres encarnados, a informação que a gente tem pelo Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é de 21 bilhões de espíritos. E temos que entender que esses espíritos guardam referência com as nossas condições evolutivas. Existem espíritos santificados, espíritos puros, espíritos bons, que estão a Terra está sob o comando deles, porque nós não estamos ao léu. Então, existe um comando. E esse comando, a orientação, o governador espiritual do planeta é Jesus. E sempre, em todas as épocas, em todos os tempos, os espíritos benévolos, eles aqui estiveram e estão para trazer a proteção à espiritualidade. Encarnados, estão aqui encarnados. Muitos sempre estão encarnados. Agora, nós podemos citar todos esses espíritos que fazem o trabalho da divulgação da doutrina espírita, sobretudo esses que fazem a divulgação no exterior, os que se dispõem a realizar um trabalho como esse trabalho que teremos agora no final da semana no Congresso Espírita. Imaginemos a atividade do Divaldo, com mais de 90 anos, e rodando o mundo, que se pergunta onde que está hoje, a gente não sabe. O trabalho realizado pelo Papa Francisco, a gente fica imaginando, a gente não tem nem ideia, né, como é que deve ser difícil a vida do Papa Francisco, com todas as questões próprias da Igreja Católica. Então, sempre, em todas as épocas, espíritos muito benévolos aqui estiveram e estão. Mas a grande maioria dos espíritos são espíritos que têm a mesma condição, são condizentes com nós que estamos encarnados aqui. Se a gente observar que nós estamos na terceira, a escala mais baixa, nós vamos falar em breve sobre isso, é a pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Nós estamos na base da pirâmide, de espíritos imperfeitos mesmo. E se a gente fizer uma pergunta, só uma pergunta, que aí nessa escala de espíritos imperfeitos, nós vamos ver os vícios morais, e que a gente está sempre pedindo para que todos nós eliminemos os nossos vícios morais. Mas se a gente perguntar somente, não precisa levantar a mão, não precisa de fazer nenhum gesto.
Mas se a gente perguntar assim, as pessoas que aqui estão, você pelo menos uma vez na vida, você teve inveja de alguém? Isso é característica de imperfeição. Mas se a gente perguntar assim, você alguma vez na vida ofendeu alguma pessoa? Não estou falando assim, esganou, espremeu o pescoço, não estou falando nada disso, não. Nós estamos falando uma vez na vida, você desejou mal para alguém, você respondeu mal para alguma pessoa. Isso é característica de espírito imperfeito também. Então, nós estamos envolvidos em muitas imperfeições. E os espíritos que nos acompanham também são espíritos semelhantes. Evidentemente que nós temos um anjo de guarda, um espírito que nos protege, mas esse espírito também é relativo, porque se a gente é mais ou menos como um pai que dá um aconselhamento para o filho, fala uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes, não aconteceu nada, fala, agora não vou falar mais, porque já cresceu, já tem o livre-arbítrio, não vou falar mais. Então o anjo da guarda também é assim. Nós temos o nosso livre-arbítrio e ele é soberano. É outorga de Deus e o livre-arbítrio é soberano. Então, o planeta Terra tem essa quantidade de espíritos. E por que a gente está falando isso? Porque vira e mexe, mexe e vira, a gente está ouvindo as pessoas falando assim, nossa, eu tenho medo demais de espírito. Olha, não fala para mim espírita, mas nós todos somos espíritos. Encarnados, mas somos espíritos. Daqui a pouco a gente perde o corpo e fica só o espírito mesmo. E os nossos antepassados que já se foram, se muitos deles não somos nós mesmos, eles também estão aí nos envolvendo. Por isso a importância da gente conhecer a obra de André Luiz, e que nós estamos com essa proposta de levar lá para a mansão, no sábado, uma vez por mês, para que a gente tenha o entendimento, a informação de como funciona o mundo espiritual. Vamos ver então o comentário do codificador aqui, né? Já. 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não. Nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Aí, por exemplo, tem uma cadeira vaga aí, a gente imagina que a cadeira está vaga. Pode ser que tenha um espírito sentado aí, né? Pode ser que tenha aqui, e pode ter muitos espíritos em pé também aqui, porque não tem espaço vazio. Os espíritos estão em todos os lugares. E outros elementos da natureza também. Chico Xavier sobre o tema. Não sou homem de ciência. Respeito profundamente os homens de ciência, mas sou um homem de fé. Nada sei do átomo e do cosmo. Sei que precisamos de Deus no coração, pois caso contrário vamos incendiar a terra. Revista Reformador da FEB, de julho de 2002, edição especial. E por que a gente colocou essa mensagem do Chico aqui? Porque, como a gente disse no início, a matéria é árida mesmo. Se não tiver uma formação acadêmica mais ligada à área da ciência, à área da física, é difícil da gente entender isso. E aí o Chico vai nos consolar. Isso aqui é um consolo, né? Não sou um homem de ciência, quer dizer, muita coisa que ele recebeu, dizem os biógrafos dele, que alguns livros, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, que alguém chegou e falou, Chico, eu já entendi esses livros perfeitamente. São livros que falam muito do mecanismo da mediunidade, Evolução em Dois Mundos, ele está falando de mundo espiritual mesmo. Eu já entendi esses livros perfeitamente. São livros psicografados pelo Chico, de autoria do espírito André Luiz, que era um cientista. E ele falou assim, meu filho, que maravilha que você entendeu, porque eu até hoje não entendi. Claro que ele entendeu, porque ele tinha um preparo espiritual muito destacado, e os espíritos utilizam também das condições dos médiuns, mas ele quis dizer, mostrar a singeleza dele, e para nos confortar também. Quer dizer, muita coisa que a gente vê na área da ciência, nós não vamos entender, mas ele fala, eu não sou um homem de ciência, respeito profundamente os homens de ciência, mas sou um homem de fé. Aí a gente vai lá no apóstolo Tiago, né? A fé sem obras é morta. Quer dizer, não adianta a gente também falar só tem fé, e ficar só por isso mesmo, não. Temos que agir, a fé sem obras é morta. Nada sei do átomo e do cosmo. Sei que precisamos de Deus no coração.
pois caso contrário, vamos incendiar a terra. E a gente está vendo aí a insânia que está o mundo, né, por ausência de Deus no nosso coração. Essa mensagem foi tirada da revista Reformador, que é uma revista editada pela Federação Espírita Brasileira, no ano de 2002, numa edição especial. Então, aqui nós concluímos essa parte que está falando dos elementos gerais do universo. Difícil, mas agora a gente já passa para as questões 37 a 54, que também não é tão fácil assim, que vai falar da criação. (37) O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz na razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Essa aqui já é mais fácil da gente entender, né? Porque se o universo foi criado ou existe desde toda a eternidade, se ele existe de toda a eternidade, ele está competindo com Deus. Então, aqui está falando que é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo, o universo. O universo foi criado por Deus. Se existisse como Deus, de toda a eternidade, não seria uma obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, por acaso que foi feito tudo isso, há de ser obra de Deus. O acaso não existe, então tudo é obra de Deus. Por isso é que todos nós espíritas não podemos jamais rezar a Ave Maria dizendo Mãe de Deus. Porque se você diz Mãe de Deus, ela criou Deus. Então é mãe de Jesus. A Ave Maria é mãe de Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus. Assim como todos nós somos filhos de Deus. Quem nos falou isso? O próprio Senhor. Quando Ele nos recita, nos ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, não falou de grego, de romano, de samaritano, de judeu. Pai Nosso, de todos. Todos nós somos filhos de Deus. Qual que é a diferença nossa para Jesus? Ele é espírito puro. Ele já galgou todas as escalas da evolução, é espírito puro. E nós estamos aqui trocando 6 por meia dúzia, com ele, toda a informação trazida por ele pelos evangelhos, é só colocar em prática. A gente não conseguiu ainda, ou se evoluímos muito pouco. Então, Deus é o Criador de tudo, de todas as coisas. O universo é criado por Deus. 38. Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Aí a gente pode ver um livro que se chama Caminho da Luz, que é do Espírito Emmanuel, com Chico, que ele vai falar sobre a gênese planetária, quer dizer, o começo. Ele vai falar sobre as raças adâmicas, foram raças que vieram de outras constelações e para habitar a Terra. É um livro que todos os espíritas, todos nós devemos conhecer. A Caminho da Luz é um livro fino, os capítulos são curtos, belíssimo, e ele faz um resumo de toda a história da humanidade. Vamos passar lá pelos judeus, pelos romanos, indo-europeus, chineses, hindus, e vamos chegando até chegar na Revolução Francesa, e vamos chegando aqui até chegar nos momentos atuais, né?
mais essa aqui, e aí a gente está parando também. Este tema é desdobrado do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier. É também no livro Nos Domínios da Mediunidade, sob o título Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. Trata-se de nossa própria origem e trajetória evolutiva. Então, aquelas pessoas que gostam mais de estudar, a gente está recomendando esse livro. E tem aqui também Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro do André Luiz, que vai falar sobre raios, ondas, médiuns e mentes. E tem um outro livro também do Emmanuel, que vai falar sobre mente, sobre pensamento, que se chama, que a gente eventualmente, ou quase sempre a gente fala muito sobre ele, que se chama Pensamento e Vida, que também vai dar um direcionamento com relação a pensamento, a vontade, a memória, a inteligência, porque a doutrina espírita, toda ela se ampara, toda ela respaldada pelos livros. Então, quando a gente tem interesse mesmo de conhecer a doutrina, há necessidade de se debruçar nas leituras, nos estudos. Por isso é que a gente traz tantos estudos, porque aqui muitos que chegaram viram que haviam algumas pessoas, aqui é franqueado, qualquer pessoa que quiser chegar pode entrar aqui nessa sala. Estamos estudando um livro que se chama Dimensão Espiritual da Casa Espírita, que dizem que é o livro que Kardec não escreveu, e é um livro que mostra o que é a dimensão espiritual da Casa Espírita. Não é só isso que a gente está vendo aqui. Então, nós fazemos esse estudo aqui nas 7 horas, na segunda. Nós fazemos um estudo já bem adiantado do Livro dos Espíritos lá na mansão, 7 horas da manhã do sábado, sala lotada, muito bom. Temos o estudo na cozinha também lá na mansão, e temos o estudo das 9 horas também lá na mansão. Fora as palestras que tem na quarta, que tem no Luz. Então, há necessidade que a gente se debruce mesmo no conhecimento da doutrina espírita, e agora a gente conclama a todos os que não tiverem condições de ir ao congresso, podem assistir pelas redes sociais. Os nossos maiores palestrantes estarão em Goiânia, e aquelas pessoas que tiverem interesse em adquirir os livros, todos os livros que estarão no congresso têm um preço especial. Então, essa é uma oportunidade muito boa da gente adquirir livros também. No mais, vamos encerrando por aqui. O mês que vem a gente...